Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Estamos aqui no domingo, no dia 12 de julho, vamos falar sobre as energias da semana. Estamos essa semana numa lua minguante, então vamos lembrar que a lua minguante ela é muito relacionada com diminuir, acalmar os ânimos, é uma pausa. No ciclo de lunação, a lua minguante é uma pausa, ou seja, é o momento da gente desacelerar. Então, novamente, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar a nossa live falando sobre as energias da semana. Eu gostaria de agradecer a todos a companhia todo domingo aqui, a companhia no Instagram, no YouTube, no Facebook. Muito obrigada, muito importante a participação de vocês, sempre com mensagens, com dúvidas. Gosto muito quando recebo as dúvidas e procuro responder a todos, ok? E essa semana nós temos aí a fase minguante que vivenciaremos durante toda a semana. E a fase minguante ela nos convida a desacelerar, a acalmar os ânimos, a diminuir. Ela traz uma vibração de tudo que vai acalmando, diminuindo as tensões. Embora nós tenhamos aí alguns aspectos que eu vou comentar, porém essa lua minguante faz parte do final, A gente tem um ciclo de lunação que inicia na lua nova, quando a gente intenciona e planta as sementes, ou seja, coloca assim propostas, para a gente mesmo, ou no trabalho, ou propostas pessoais, sempre de evolução, de querer alguma coisa. Depois a gente cresce com essa lua, que é a fase da determinação, de manter o foco do esforço. Ela frutifica, floresce, culmina na lua cheia. E aí, a lua cheia ainda é o momento que a gente pode trabalhar em cima daquilo que aconteceu lá do início da lua nova. E quando chega na lua minguante, é momento de pacificação. Então, lembrar dessa palavra essa semana, embora tenhamos alguns aspectos que eu vou comentar com vocês, que tem bastante a ver com a energia de Quirón, Sol oposição Plutão, Sol oposição Júpiter, Mas nas energias da semana tem uma questão aí forte de Quirón retrogradando e nos indagando. Quem é você? E isso nós vamos poder trabalhar até dezembro de 2020, tá? Então, pensem bem na questão da identidade. Pensem bem na questão da identidade, o que vocês podem ressignificar. Então vamos lá, enquanto a gente deixa os ânimos acalmarem, Essa lua minguante que traz nessa fase onde devemos realmente desacelerar e abrir mão de tantos controles, lembremos de fazer a entrega, de interiorizar. Esse é o nosso convite, Esse é o convite que está no ar para o recolhimento, reflexão e realinhamento das energias. E Quirón, quem é Quirón? Quirón simboliza nossas feridas interiores e como podemos curá-las. O problema é que a gente geralmente não escuta muito a voz de Quirón, mas ele é um sábio que habita nosso interior e está simbolizado em nosso mapa astral por signo e casa. Astrologicamente, Quirón está relacionado ao tema da dor e da cura. E a nível pessoal, ele representa a natureza, feridas psicológicas mais profundas. Essas feridas geralmente a gente recebe nas primeiras fases da vida, ou pensando aí na questão que a existência é eterna, trazemos de outras vidas. São conflitos, problemas que exigem solução, que têm origem ou na infância ou na vida intrauterina, mas que são inconscientes e mostra áreas em que somos vulneráveis. A configuração de Quirón quase sempre descreve o tipo de conexão que existe entre você e o seu sofrimento interno, mas ele também aponta um caminho para a cura. E isso é muito importante nós observarmos. No mapa astral, Quirón mostra uma área onde temos tendência a repetir os mesmos erros, que é a parte de Quirón que está conectada a Saturno, até que um dia nos damos conta disso,
que é a energia conectada a Urano, né, que é no mesmo ponto do mapa que aponta ali um padrão repetitivo. Então Saturno nos segura nesse padrão repetitivo e Urano é o ponto de libertação, é onde ele nos deixa exercer o livre-arbítrio, tá? Então é importante que vocês tenham consciência do signo que está Quiron e lugar do mapa em que ele habita, né? E que alguma coisa ali pode não estar bem. E depois nós temos que ter a disposição para modificar. E é isso que eu gostaria de falar para você, que esse trânsito retrógrado de Quiron em Áries está encontrando o corajoso Marte e a sensitiva Lilith e vem nos possibilitar olhar para isso de maneira mais corajosa e profunda, né? Então ele traz a energia do enfrentamento. E o que geralmente tem nessa energia de enfrentamento? A gente precisa olhar também para Saturno e aceitar o convite de Urano para essa libertação. Quiron habita a órbita entre Urano e Saturno e Urano, tá? Então, Quiron retrogradando, ele nos pergunta: quem é você? E ele vai lhe ajudar a ressignificar a sua identidade pessoal, a sua autoconfiança, estima, e pede que você deixe sua fase lagarta em alguns pontos, né? E alce voo como a borboleta. Quiron ficará retrógrado, como eu já falei, até 15 de dezembro de 2020, e ele é familiarizado com os processos mais profundos, essa questão de olhar para as nossas dores. Na história mitológica, Quiron foi abandonado no nascimento e deixado para cuidar de si próprio. E através dessa ferida de rejeição, de abandono, que ele transformou suas feridas em poderosos portais de cura. E foram essas feridas de Quiron que abriram o caminho para seu papel como um curador, um professor, um sensitivo, um filósofo. Ele era muito procurado, ele treinou muitos heróis, por exemplo, como Hércules, como Aquiles, né? E ele era chamado de curador ferido. Todos nós possuímos os mesmos poderes de Quiron, pois como recomenda, né, o nosso poeta Rumi, aprenda com sofrimento, pois a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Quiron no céu orbita entre Saturno e Urano, e Saturno nos lembra a energia de tridimensionalidade, é uma energia enraizada, é uma energia com padrões mais rígidos, estruturais, enquanto Urano é considerado um planeta de uma vibração mais elevada, que sempre nos leva ao progresso, à evolução, à mudança e ao despertar. E Urano nos liberta desses padrões mais rígidos de Saturno. Quiron é uma espécie de ponte que nos conduz da energia mais estruturada de Saturno para a energia de liberação de Urano. Ou seja, trocando em miúdos, ele conduz a um novo estado de consciência. E essa ponte é chamada de ponte do arco-íris. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar aí em várias literaturas esotéricas sobre isso, né? Então, atravessar a ponte é a nossa tarefa. Mas, para isso, a gente precisa primeiro se autoconhecer, mergulhar mesmo no autoconhecimento, realinhar alguns pontos da nossa identidade para poder acessar essa nova consciência. E esse é o convite de Quiron. Quem é você? O que você deseja daqui para frente? Você está disposta a realizar algumas mudanças? Você aceitará avançar enfrentando alguns dos seus medos? Ou algumas das limitações que você acha ter, considera ter? Ou aceitará atravessar a ponte que a levará à sua identidade de forma mais plena e cristalina? A ponte do arco-íris. Mas vamos aqui para a semana, né? Que nós temos um outro super poderoso e intenso aspecto. Na quarta, dia 15, Plutão em Capricórnio se opõe ao Sol em Câncer. Plutão está em Capricórnio, né? E vai chegar lá no grau do Sol em Câncer. Aliás, o Sol em Câncer vai chegar no grau de Plutão. E mais uma vez nós teremos o eixo Câncer-Capricórnio trabalhado. Questão de família, trabalho, país, contas públicas, empresas, instituições. Este é um trânsito de enfrentamento que nos pede coragem para vermos a realidade, olhar para o que é real,
momento de contabilizar, verificar gastos, despesas, custos, proventos e ganhos, momento da gente cair na real mesmo para o nosso próprio bem. Aqui não dá para tapar o sol com a peneira. Poderemos nos sentir um pouco bravos ou sob tensão, como se houvesse um perigo no ar, mas aqui é um momento de perdas e ganhos. Porém, nós poderemos verificar que as perdas não foram tão grandes assim e que dá sim para recuperar com garra, com vontade de renascer e de progredir. Lembrar de checar, né, se tudo está em dia nessa semana, dentro do possível, e colocar na planilha a questão das contas, verificar impostos, né? E se não tiver em dia, ok, mas fazer um planejamento para que se possa renegociar. Plutão enfrentando, junto com o Sol ali nessa oposição, ele nos dará essa coragem, né? É um aspecto de cura também, de regeneração. Muitas pessoas têm essa possibilidade de cura. Bem, o que acontece também é que essa questão da cura vai ser muito forte. A gente pode ouvir muitas pessoas falando dessa recuperação. Um outro ponto também que acontecerá essa semana será a oposição de Júpiter com relação ao Sol. Tanto Júpiter quanto Plutão estão muito próximos em Capricórnio e nos trazendo toda essa questão de olhar para a realidade, restrição, temos principalmente Plutão em Capricórnio trazendo essa questão da disciplina, de termos que obedecer, de termos várias regras para cumprir nesse momento de confinamento, de interiorização. Porém, eles estão em graus próximos, então uma hora vai fazer essa semana oposição a Júpiter e logo em seguida oposição a Plutão. E a oposição a Júpiter, ela vai nos dar uma questão muito relacionada a exageros, tá? Exageros. Então podemos exagerar em compras, podemos exagerar de uma forma nos gastos, ou podemos nos sentir extremamente autoconfiantes e trazer assim uma energia de fazer alguma coisa acreditando naquela autoconfiança que é bom, mas a gente tem que dosá-la também para ver se isso, num certo sentido, não pode ser prejudicial. Outro ponto, Júpiter oposição Sol, né? Câncer Capricórnio, pode nos trazer assim vigor, né? Nós nos sentimos revigorados e fé, tá? Então tem uma questão aí também de aumento da fé. Então nessa questão de Júpiter oposição Plutão é só a questão de não exagerar, tá? O resto até que traz boas vibrações. E com relação a Plutão em oposição ao Sol, temos muito uma questão da possibilidade de regenerar em todos os sentidos, tá? Então, a gente traduz aí em miúdos que nesse momento, muito importante a cura. Bem, e segunda, né, nós temos aspectos não muito fáceis à vista, porque Lua vai quadrar, ficar brava lá com Urano e Saturno, vai se indispor tanto com Saturno quanto Urano. Então são energias que precisamos, onde nós vamos ter que colocar a exigência e a crítica e até mesmo a severidade em pauta, que não é uma energia fácil, mas o que precisa ser feito terá que ser feito. Saturno nos traz a realidade e Urano nos traz criatividade e soluções. Então nós tentaremos encontrar saídas, né? E Urano nos dará essa saída. Terça, nós temos que tomar cuidado com os exageros, que é aquela questão do Sol que se opõe a Júpiter. Essa questão do excesso de autoconfiança, mas também ela vai trazer a fé, que é maravilhoso. Tá? Na quarta, dia 15, a Lua está em Touro e a Lua ama ficar em Touro, ela está exaltada em Touro, ela se sente bela, ela se sente afetuosa, então é um signo de terra, tem um senso de comprometimento. E aqui é uma maravilha porque estará conversando com Netuno em Peixes. Quinta, dia 16, a Lua entra em Gêmeos e nos traz a comunicação, a fluidez, facilidades, vendas, momentos de conversas, ótimos papos e da gente usar a versatilidade, se adaptar a qualquer coisa que aconteça,
Sexta, dia 17, já nós temos um encontro muito lindo, que vocês têm que aproveitar esse encontro, tá, gente? Porque é um encontro com Lua e Vênus no signo de Gêmeos. Então é um encontro assim muito harmônico, muito amoroso, muito feliz, de muita afetividade, mas de muita conversa também, de muito relacionamento. Então é muito bacana se vocês puderem aproveitar essa energia, é uma energia bem elevada e de muita afetividade. Já na sexta nós temos aí um desencontro da Lua com Netuno, onde sentiremos que, sabe, que não dá para fazer, que não tem vitalidade, que falta praticidade. É um desencontro mesmo. Lua, né, em Gêmeos com Netuno em Peixes, água e ar, a gente vai ficar meio avoado, vai ficar achando que a gente não consegue focar, né? Então vai faltar disposição e vai faltar praticidade. Então fiquem atentos, se tiverem que fazer muitas coisas nesse dia, fiquem atentos com a relação com a questão da praticidade, tá? Então é isso. A gente vai encerrando a semana com esse belo aspecto de Lua, né? E Vênus em Gêmeos, esperando que vocês possam levar essa energia para a semana de vocês. Ainda temos aí um Sol também trígono a Netuno, que traz aquela energia que eu já tinha falado na semana passada, de bastante beleza, de refinamento, de musicalidade, que também nos acompanhará ainda nessa semana, e de muita compaixão, bondade e compaixão. Então, embora tenhamos aspectos tensos, embora tenhamos aspectos que sejam um pouco exagerados, nós temos aí alguns aspectos da Lua, a Lua bem graciosa, com alguns aspectos essa semana, e também esse contato aí de Netuno, que vai nos trazer, na verdade, de Sol Netuno, que vai nos trazer essa questão da bondade, da amabilidade, da gentileza, e que essa energia permeie toda a semana de vocês. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui. Até a nossa próxima live.